Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as opções de trabalho na zona rural. Ao longo das nossas aulas, a gente vem falando um pouco sobre a zona urbana e também falamos sobre a zona rural. Inclusive, a gente até assistiu um vídeo bem dinâmico, onde é bem explicado algumas diferenças entre estas duas zonas. Nós aprendemos também que, apesar de serem distintas, ou seja, diferentes, elas possuem uma ligação muito grande, porque uma depende da outra. A zona rural depende de produtos industrializados, principalmente os produtos utilizados na agricultura e na pecuária, assim como também a zona urbana depende dos produtos produzidos na zona rural, né? Os alimentos principalmente. Então, na página 363, a gente vai falar um pouquinho sobre essas opções de trabalho na zona rural. A gente aprendeu também que existem algumas profissões que são mais predominantes da zona urbana, outras da zona rural, e aquelas que existem tanto na zona urbana quanto na zona rural, não é verdade? Então, a pessoa que se dedica ao cultivo da terra é chamado de lavrador ou agricultor. Quem cuida dos animais é chamado de peão, boiadeiro ou então de vaqueiro. As pessoas que são donas das terras, né, das fazendas, são chamadas de fazendeiros. E aquelas que possuem um grande número de gado é chamada de pecuarista. Então, nos lugares em que há alguns recursos financeiros e tecnológicos, existe muita mão de obra através de máquinas. Então, os lavradores estão sendo substituídos muito por máquinas. Então, o uso da tecnologia favorece, né, o trabalho na zona rural, mas também tem seu lado negativo, que à medida que uma máquina desempenha o seu trabalho, acaba deixando muitas pessoas sem trabalho. Por quê? Vamos citar o exemplo da semeadeira. A semeadeira é uma máquina onde vai levar as sementes, os grãos, para serem plantados em uma grande quantidade, necessitando apenas de uma pessoa, que é o operador da máquina. Vamos levar para a prática. Se ao invés da máquina nós tivéssemos pessoas humanas, né, trabalhando, isso levaria o quê? Um grande número de pessoas a trabalharem. Então a gente pode falar que isso traz pontos positivos, né, porque acelera a produção, facilita muito, mas também tem o seu lado negativo, que ou causa desemprego, ou então não oportuniza outras pessoas ao trabalho. Então, vocês irão realizar a leitura desta página. Esta parte aqui, ó, é sua vez, vocês não irão fazer e a gente vai começar aqui da atividades. É a sua vez, a gente vai fazer em outro momento todo mundo junto. Então, primeiramente, faça o que se pede a seguir. Vocês irão definir zona rural, o que é zona rural. Então, a gente pode dar uma olhada também aqui na página 362, que foi a aula que a gente teve na videoconferência, que nós falamos um pouco sobre a zona rural, né, onde a gente iniciou o conteúdo. Se que o motivo que faz com que a população da zona rural seja menor que a da zona urbana. Então, a gente pode falar na questão do desemprego, do êxodo rural. A gente já falou sobre o êxodo rural, lembram? Que as pessoas saem da zona rural para ir morar na zona urbana. Então, quais são os principais motivos? Naquela aula, a gente ressaltou muito a questão de pessoas que saem para estudar, as pessoas idosas que buscam um melhor conforto, mas também existem aquelas pessoas que acabam buscando trabalho também, né? Justamente por conta da falta de oferta na zona rural, que por muitas vezes é muito pequena. Explique com suas palavras as transformações ocorridas na zona rural. Então, nisto, vocês irão falar um pouco sobre o uso de máquinas, sobre os animais, como eles são organizados na zona rural, enfim, quero saber com suas palavras. Passando para a página 364, quais alternativas seriam possíveis para que os trabalhadores rurais mantivessem seu emprego, mesmo com o desenvolvimento do campo? Então, isso quer dizer o quê? Que mesmo com a utilização das máquinas,
Quais alternativas seriam possíveis para manter as máquinas e as pessoas trabalhando e assim gerando emprego e utilizando também da tecnologia? Cite algumas profissões típicas do campo, então a gente vai falar sobre o que a gente viu lá no início da aula, os pecuaristas, boiadeiros, lavradores, enfim. Cite uma vantagem e uma desvantagem do uso de máquinas modernas na agricultura. Tenho certeza que vocês não terão dificuldade, né? Porque a gente falou sobre isso. A parte do pesquisando, faça uma pesquisa na internet, em jornais ou revistas e responda. Quais produtos vindos do campo são produzidos em seu estado? Então a gente já falou também sobre isso, inclusive a gente já fez uma pesquisa a semana passada, né? Relembrando, porque o campo depende da cidade e vice-versa, também bem simples essa questão, a gente já debateu bastante sobre isso. Que tipos de atividade econômica estão concentradas no campo? Então, a gente vai falar sobre o quê? O que é que se concentra no campo? Quais atividades? Então, a gente vai falar sobre extrativismo, pecuária, agricultura, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas nesta segunda questão. E assim a gente finaliza nossa aula de geografia. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre o trabalho no campo, tá bom? Beijão, até a próxima.